Ei, hoje eu vou passar para vocês as 8 lições que eu tirei sobre o primeiro livro que eu li quando descobri que estava grávida da Louise. O livro é Crianças Francesas Não Fazem Mãe. Então, antes de eu falar do livro, é importante eu dizer duas coisas. Primeira coisa é que não existe nenhuma teoria que você vai ler em qualquer tipo de livro que vai se aplicar 100% a você ou ao seu filho. O importante que eu vejo de buscar informação, ler livros e tudo mais, é para você conseguir filtrar o que funciona e o que não funciona para você. Eu vou passar essas 8 dicas, essas 8 lições que eu tirei desse livro, mas não necessariamente essas 8 lições vão aplicar a você. Então, eu quero só aqui te aguçar para ver se de repente você gosta dessa linha de raciocínio de maternidade e sim, busque para ler o livro e de repente tirar as suas lições, as suas conclusões. Então vamos ao livro. O livro é da autora Pamela Druckerman, é uma norte-americana que vai grávida, para França, para morar em Paris, e durante mais ou menos 7 anos ela coleta informações e tudo do modo de criar francês, que ela vê que é completamente diferente do americano e tudo, e ela começa a desenvolver. O livro falando sobre essa questão da criação na França, mas ela é uma americana. E o título aqui, Crianças Francesas Não Fazem Mãe, pode parecer que é um livro que vai tratar sobre pirraça, sobre mãe e tudo, e não é isso. São mais ou menos uma linha de educação que todos os franceses têm. E o que eu gosto desse livro e de entender é que não é, esquece o título manha. Manha é saudável. Um psicólogo fala que a criança que faz manha, ela é super saudável, porque ela tá buscando limites, ela quer saber até onde ela consegue ir, ela pede, ela insiste. E isso faz parte do quadro de criança e é normal. O que vale para mim aqui são as outras lições, eu não vou nem entrar nessa questão de manha propriamente dita. A primeira lição que eu tirei é que a noite são para os adultos. O que isso quer dizer? Como que eu interpretei isso? Que aqui em casa eu queria que eu tivesse um momento só meu ou só meu e do meu marido. Então eu tenho que, por regra, 8 horas da noite as crianças dormem, depois esse horário dos adultos. Se por um acaso, igual eu tô num final de semana, num dia atípico e tudo mais, e as crianças vão ficar pro jantar até mais tarde, tem gente aqui em casa, eu até deixo eles ficarem, mas eu falo pra eles, agora é da hora do adulto, agora é a hora da gente conversar, agora é a hora de ver na TV programa de adulto. Então, eles até sabem, o Luiz até fala às vezes, mamãe, deixa eu ficar no horário de adulto? E às vezes quando é um final de semana ou outro, eu deixo eles ficarem um pouco mais. O Vitório não costuma aguentar. Mas essa foi a primeira lição, saber dividir o momento que é só meu ou meu e do meu marido. A segunda lição é super interessante, que eles falam que os bebês entendem tudo. É verdade, a gente nasce inteligente, né? Então a gente só não consegue se expressar quando bebezinho. Então eu passei a fazer tudo que eu falava, que ia fazer na verdade, tudo que eu ia fazer com as crianças, eu narrava. Então, olha filha, agora eu vou tirar sua roupa, vou te dar um banho, agora a gente vai colocar a fralda e tudo. Isso pra mim dava duas coisas. A primeira é que a voz tranquiliza o bebê. E segundo, que eu ia narrando, eles iam aprendendo o que era, aprendendo sobre as palavras, aprendendo o que estava acontecendo com eles. A terceira dica que eu li, que eles têm, que eles chamam de a pausa. O que é a pausa? Toda vez que a criança chora, geme ou qualquer coisa do tipo, eles não vão de imediato até a criança, eles esperam. E eu achei isso super interessante e que é uma forma da gente observar nosso bebê, observar a nossa criança para entender o que ele quer, o que ele tá falando. Ele tá chorando porque, um bebezinho, né? Ele tá chorando porque ele só mudou de posição, ele tá chorando porque ele tá com frio, ou porque ele tá com fome, ou simplesmente porque ele acordou. O que tá acontecendo? Então, eu percebi com a Luísa e com o Vitório que quando eu fazia essas pausas, por exemplo, chorava à noite, que no começo as mães ficam muito aflitas, nós mães ficamos muito aflitas, chorava, eu não ia, eu esperava. Às vezes era só um resmungo de um sonho, alguma coisa assim, eles voltavam para dormir. Se aquilo persistisse, é claro, eu ia lá. Mas eu aprendi essa pausa e eu uso a pausa até hoje. As crianças me chamam, eu falo, só um minuto, eu já vou. Até para tentar ensinar eles a questão da paciência. Então já passou daquela fase de bebê, que a criança teria que esperar no berço para qualquer resmungo a gente não tá lá.
E agora eu tô na fase já que é para eles entenderem que você pode esperar um pouquinho, tem um momento para cada um e tudo. A quarta lição, eu já falei já fiz até um vídeo aqui sobre isso, que é brincar sozinho, a importância de brincar sozinho e ser feliz sozinho. O que isso quer dizer? Eles dizem que a criança precisa se autoentreter, ela precisa estar feliz e satisfeita quando ela tiver um momento só para ela. E mesmo os bebês precisam desse momento de individualidade para se descobrirem. Eles falam com um bebê pequenininho, por exemplo, você deixa ele no berço, ele acordou, ele tá ali descobrindo o universo do berço. Se tem um móvel, ele vai olhar para o móvel, ele vai olhar para a mão, de repente para o pé, ele vai se descobrir. Então ele precisa desse tempo, ele não precisa ficar sendo o tempo inteiro animado. Olha aqui, olha o chocalho, olha isso, olha aquilo. E a mesma coisa se estende para as crianças nessa primeira infância até os 7 anos. Ela tem que aprender a ser feliz e a brincar no momento dela. No começo é pouquinho, depois vai se estendendo. Quinta lição, que eu acho essa fenomenal. A quinta lição, eles falam da moldura, que no caso dele é cadre, não sei se é assim que pronuncia. O que significa? Significa que eles imaginam que a educação é um quadro, onde as molduras são as regras. Dentro daquelas regras, o meio, a criança pode fazer o que quiser. O que é isso? A gente tem que ser muito rígido nas regras que a gente coloca e no resto a gente pode ser super flexível com as crianças. Então aqui em casa, por exemplo, para tangibilizar isso para vocês, as regras são horário de dormir, comer, tomar banho, brincar, pegar brinquedo, por aí vai. Dentro disso, não tenho flexibilidade. É hora de comer, hora de comer, hora de tomar banho, hora de tomar banho. Mas tá na hora de brincar. O que vai ser a brincadeira, qual brinquedo eles vão brincar, é uma flexibilidade deles. Eles vão descobrir o que eles querem. Se eles querem brincar de Lego, se eles querem brincar com boneco, se eles querem brincar de Velotrol, não me importa. É hora de brincar deles. A mesma coisa do horário de TV. O que vocês querem assistir? Aí eles vão falar o programa que eles querem assistir adequado para eles lá. E aí eu coloco. Então é isso que eles pregam muito. Que as regras têm que ser rígidas, as crianças têm que saber quais são essas regras, mas no meio delas tem que haver uma flexibilização, essa criança tem que ter liberdade para explorar o ambiente, explorar as coisas e as oportunidades dentro desses limites. A sexta regra é frustração versus manha. O que eles querem dizer com isso? A criança precisa ser frustrada, independente da idade. E o que quer dizer essas frustrações? Quer dizer pequenas coisas que condizem com a idade. Por exemplo, uma criança sai e vai querer comprar um brinquedo. E aí você fala, não, hoje a gente veio comprar só um presente. Explica para essa criança que você também já quis comprar um brinquedo e naquele momento não é aquilo. Ela vai ficar frustrada porque ela queria comprar um brinquedo para ela também. Você não vai comprar. E isso vai aos poucos ensinando, pela teoria deles, essa criança não ser mimada. Eu acho muito interessante e o que eles falam é para a gente sempre ter empatia com a criança e explicar para ela o porquê do não. Porque o não pelo não ensina nada. Você tem que ensinar o porquê do não. E à medida que essa criança vai se frustrando e vai ficando menos mimada automaticamente, ela vai entendendo os limites, vai entendendo até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. A sétima lição são sobre as refeições. O francês entende que a criança é uma gourmand, que ela é gourmet. O que isso quer dizer? Que ela tem que provar de tudo. Não existe comida de criança e comida de adulto. A mesma comida que serve para adulto serve para criança. Por quê? Claro, dentro de um limite saudável, mas as crianças lá são instigadas a comer todo tipo de vegetal. A chicória não é para criança, rabanete não é para criança, não, lá não existe isso. A criança é levada a provar todo tipo de alimento e aí eles têm a sistemática deles. Até um fato muito curioso, nas creches de lá, eles têm todos os pratos que eles começam por verdura lá, e o último prato deles, queijo. Cada dia essa criança prova um tipo de queijo completamente diferente. Aqui às vezes a gente fica, não vou dar queijo, ou vai dar queijo só aquele queijo Minas, e não deixa a criança de repente provar um queijo mais forte igual o gorgonzola. Lá não tem nada disso. E eu acho isso interessante, guardadas as devidas proporções, para a criança aprender a ter paladar de todo tipo de legumes, todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, que provar não custa nada, não tem problema nenhum. Aos poucos essa criança vai formando o paladar dela. Isso para mim foi muito, muito legal. E eu tento aplicar aqui que as crianças pelo menos provem tudo de novo. E a oitava lição,
e pra mim é a mais importante de todas, vou até mostrar, que é o capítulo 8. Mãe perfeita não existe. Isso é a maior verdade. Às vezes a gente se cobra de ser perfeita e se cobra pra tudo estar no lugar, na hora certa, da forma certa, e frustra tanto, é tão difícil, porque é impossível, nós não somos seres humanos perfeitos, a gente tá aqui pra evoluir. Como que a gente pode cobrar uma maternidade perfeita? Então eu brinco com uma frase que eu falo muito, já falei aqui, falo muito pras minhas amigas, que eu sou uma mãe perfeita dentro das minhas imperfeições. O que que isso quer dizer? Dentro das minhas limitações, do meu conhecimento, do que eu posso naquele momento, do meu estado de espírito, de tudo, aquilo é o que eu melhor posso dar para os meus filhos. Então, naquele momento eu fui perfeita, dentro das minhas possibilidades. Então, sejam mães perfeitas dentro das imperfeições de vocês, porque só existe uma mãe certa para o seu filho, que é você. Então, é isso, assim, são essas lições que eu tirei desse livro. Eu acho que vale a pena ler Mãe de Primeira Viagem, Grávida, Mãe com os Filhos Mais Velhos. Vão ter outra ótica sobre esse livro, sobre outras culturas de como criar filhos. Até uma coisa muito interessante, que agora está começando o inverno aqui no Brasil, a gente tem a tendência, não, tá frio, não vou sair com a criança, não sei o quê. Como que o europeu faria, gente? Como que eles sairiam no inverno? A criança não ia sair, ficar meses em casa? Lógico que não. Então, vamos pegar algumas lições dessas outras culturas. Eu entendo assim que seriam legais pra gente adaptar de acordo com o que dá pra nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado. São lições que viraram base pra minha educação. Tenho instigado vocês a lerem o livro e depois, se você já leu ou depois vai ler, deixe seu comentário aqui, o que você achou interessante ou não. Um beijo e até a próxima!